1502, Nicolau Maquiavel, o homem cujas ideias ainda fazem reis tremerem, entrou em uma sala para encontrar Cesare Borgia. Ele esperava argumentos, diplomacia, talvez ameaças. Em vez disso, encontrou o silêncio. Borgia não explicou seus motivos, não justificou seus crimes e não buscou a aprovação daquele que o observava. Naquela quietude gelada, Maquiavel entendeu que a fala é, muitas vezes, o último recurso dos fracos. Enquanto você gasta sua energia tentando provar seu valor, explicando suas intenções e implorando para ser compreendido, você está, na verdade, sinalizando ao mundo que é inofensivo. O poder real não grita. Ele dobra a gravidade ao seu redor até que os outros não tenham escolha a não ser orbitar sua presença. Você vive em uma era de exposição desesperada, onde o excesso de transparência o tornou descartável e previsível. Mas hoje, a arquitetura da sua submissão termina. Ao absorver os mecanismos que transformaram tiranos em lendas e homens comuns em figuras inesquecíveis, você deixará de ser aquele que busca para ser aquele que é buscado. Você aprenderá a arte de se tornar uma presença que pesa, um mistério que consome e, finalmente, um indivíduo que possui a si mesmo de forma tão absoluta que o mundo não terá outra opção a não ser respeitar o seu silêncio. Ao final deste encontro, você terá em mãos as chaves para reconstruir sua autoridade social e destruir de uma vez por todas a necessidade patética de ser validado pelos outros. O erro fatal que você comete, e que a maioria da massa medíocre repete como um mantra de autodestruição, é acreditar que o amor, o respeito e o poder são subprodutos da entrega total. Você foi ensinado que deve ser autêntico, presente e disponível. Mentiram para você. No mercado brutal das interações humanas, a disponibilidade é o veneno da autoridade. Entenda uma lei fundamental da existência. O valor não é uma propriedade intrínseca de quem você é, mas sim uma percepção gerada pela dificuldade de te possuir. Imagine o ar que você respira. Ele é vital, certo? Sem ele, você morreria em minutos. No entanto, quando foi a última vez que você agradeceu ao oxigênio ou sentiu uma admiração profunda por ele? Provavelmente nunca. Você o ignora porque ele é abundante, gratuito e está em todo lugar. Você se tornou o oxigênio na vida das pessoas ao seu redor. Você é vital, talvez seja útil, mas é invisível porque é garantido. A arquitetura do desejo começa no momento em que você decide parar de ser um recurso público e passa a ser um evento raro. Cesare Borgia não mantinha sua corte informada sobre cada passo seu. Ele operava sob o véu da incerteza. Quando você responde a uma mensagem no segundo em que ela chega, quando você aceita convites de última hora porque não tem nada melhor para fazer, ou quando você despeja seus sentimentos e vulnerabilidades sobre alguém para criar conexão, você está, na verdade, sinalizando que seu tempo e sua vida têm preço zero. O desejo humano é uma criatura peculiar que só sobrevive no espaço entre o estímulo e a satisfação. Se você preenche esse espaço imediatamente, você mata o desejo. Você deve aprender a cultivar o vácuo. O vácuo é desconfortável para os fracos, mas é a ferramenta de trabalho dos mestres. Quando você se retira, quando sua atenção se torna intermitente e sua aprovação se torna um prêmio difícil de alcançar, você força o cérebro do outro a trabalhar por você. Na sua ausência, eles não esquecem você. Eles criam uma versão idealizada e poderosa de você em suas mentes. Eles tentam preencher as lacunas do seu silêncio com projeções de importância. A escassez não é um joguinho de desinteresse, é uma postura existencial de quem valoriza a própria energia mais do que a validação alheia. É a diferença entre o mendigo que estende a mão a cada transeunte e o monarca que raramente é visto, mas cuja presença altera o clima da sala. Se você quer ser respeitado, você deve impor um custo ao acesso a você. Esse custo é o atrito. Sem atrito, não há fogo. Sem resistência,
não há valor. Comece a auditar sua generosidade emocional. Onde você está dando o que não foi conquistado? Quem são as pessoas que recebem sua melhor versão sem terem oferecido nada em troca? Ao fechar as comportas da sua disponibilidade, você não está sendo cruel, está sendo estratégico. Você está ensinando ao mundo como ele deve te precificar. Lembre-se, o que é abundante é consumido e descartado. O que é escasso é preservado e venerado. O poder não reside em estar em todos os lugares, mas em ser a ausência que todos sentem e o silêncio que ninguém consegue ignorar. Torne-se o horizonte, algo que todos veem, que muitos desejam alcançar, mas que mantém uma distância soberana, sempre além do toque vulgar da massa. Somente quando você for capaz de sustentar o peso do próprio isolamento é que você terá o peso necessário para ancorar a lealdade dos outros. O ser humano possui uma falha cognitiva trágica que você deve aprender a explorar sem piedade: a obsessão pelo encerramento. Nós somos programados para odiar o inacabado. Uma música que para antes da última nota, uma história sem final, um segredo revelado pela metade. Essas coisas não apenas despertam curiosidade, elas geram uma tensão psíquica que beira a agonia. É aqui que reside o princípio Borgia. Quando Cesare Borgia recebia enviados de potências estrangeiras, ele não lhes entregava um mapa detalhado de suas intenções. Ele entregava fragmentos. Ele deixava frases suspensas no ar. Ele permitia que o silêncio durasse 1 segundo a mais do que o socialmente confortável. O resultado? Maquiavel e outros observadores passavam noites em claro tentando montar o quebra-cabeça. Ao se recusar a ser totalmente decifrado, Borgia não apenas protegia seus planos, ele colonizava a mente de seus adversários. A maioria de vocês comete o erro vulgar de acreditar que a transparência é uma virtude. Vocês explicam cada detalhe de suas vidas, justificam cada decisão e expõem seus medos como se estivessem em uma sessão de terapia pública. Ao fazer isso, você se torna previsível. E o previsível é inofensivo. O poder, por outro lado, exige o manto da ambiguidade. O princípio de Borgia ensina que você nunca deve entregar o quadro completo. Se você quer que alguém pense em você, não dê a essa pessoa todas as respostas. Dê a ela uma pergunta que ela não consiga parar de responder. Isso é o que chamamos de efeito Zeigarnik, aplicado à sedução do poder. O efeito Zeigarnik é um fenômeno psicológico onde o cérebro humano retém com mais facilidade informações sobre tarefas inacabadas ou interrompidas do que as concluídas, gerando uma tensão mental que nos impulsiona a finalizá-las. Ao ser uma figura de incompletude, deliberada, você se transforma em um loop aberto na cabeça dos outros. Eles tentarão te rotular, tentarão te entender, tentarão prever seu próximo passo. E nessa tentativa, eles se tornam emocionalmente dependentes da sua próxima revelação. O mistério não é sobre se esconder atrás de uma máscara. É sobre saber exatamente quais partes da sua alma devem permanecer sob a sombra. No momento em que você é compreendido, você é rotulado. No momento em que é rotulado, você é categorizado. E no momento em que é categorizado, você é arquivado. Você deixa de ser uma força da natureza e passa a ser apenas mais um arquivo na gaveta mental de alguém. O princípio Borgia é uma intervenção filosófica contra essa banalidade. Você deve ser o mestre da revelação parcial. Conte uma história, mas omita o clímax. Mostre sua ambição, mas oculte seu método. Demonstre sua competência, mas nunca revele a fonte total do seu conhecimento. Isso cria uma aura de profundidade insondável. As pessoas começam a assumir que, se o pouco que vem é poderoso, o que está escondido deve ser titânico. É uma ilusão ótica de autoridade que dobra a percepção alheia. Entenda o seguinte: o mistério é a base de toda atração e de todo medo reverencial. O que é plenamente conhecido perde o encanto.
O que é parcialmente oculto mantém o fascínio. Se você deseja dominar uma sala ou uma relação, você precisa aprender a arte de sair antes da explicação final. Deixe-os com sede. Deixe-os com a dúvida. Deixe-os projetando em você as suas próprias fantasias de poder. Enquanto eles lutam para completar o padrão que você iniciou, você permanece livre, intocado e, acima de tudo, no controle. O poder real nunca se explica, porque a explicação é uma forma de submissão ao entendimento do outro. Seja o enigma que ninguém consegue resolver, e você será o soberano de cada mente que tentar te decifrar. Existe um fenômeno biológico e social que ocorre no reino animal e se replica com precisão cirúrgica nas altas esferas do poder humano: a detecção imediata da submissão. Quando um animal se sente inferior, ele baixa a cabeça, desvia o olhar e expõe sua vulnerabilidade na esperança de misericórdia. Entre os homens, chamamos isso de súplica. A súplica não se manifesta apenas quando alguém se ajoelha. Ela está no tom de voz de quem pede permissão para existir, no excesso de explicações de quem teme o julgamento e no desespero de quem tenta convencer o outro a ficar, a amar ou a contratar. A postura dos reis é a antítese absoluta desse comportamento. Ela parte do princípio dogmático de que suplicar é cometer um suicídio biológico. No momento em que você implora por algo, seja atenção, validação ou uma oportunidade, você confessa ao mundo que não é capaz de obter aquilo por mérito próprio. Você sinaliza que sua sobrevivência emocional depende da caridade alheia. E o mundo, em sua natureza predatória, não sente pena dos pedintes. Ele sente nojo. Observe a dinâmica de um monarca ou de um indivíduo que possui soberania interna. Ele não pede lealdade. Ele a torna a única opção lógica. Ele não implora por respeito. Ele vive de uma forma que o desrespeito se torna um erro de cálculo para quem o comete. A postura dos reis exige que você aceite a possibilidade da perda com uma indiferença que beira o divino. Se você teme perder uma pessoa, um cargo ou uma posição, você já é escravo dessa coisa. O poder real emana da disposição de caminhar sozinho. Quando você está disposto a dar as costas e nunca mais olhar para trás, sua moeda de troca se torna infinitamente valiosa. A autossuficiência é o maior imã social que existe. Enquanto o carente repele o que deseja pelo excesso de pressão, o autossuficiente atrai porque ele é um centro de gravidade próprio. Ele não precisa que o universo confirme seu valor. Ele é o seu próprio tribunal e seu próprio exército. Ao adotar a postura dos reis, você deve treinar sua linguagem corporal e sua retórica para eliminar qualquer vestígio de necessidade. Pare de perguntar: por que você não me ligou? Ou, o que eu fiz de errado? Essas perguntas são as correntes que te prendem ao porão da irrelevância. Em vez disso, ocupe seu espaço. Fale com a certeza de quem não espera ser interrompido, mas não se importe se não for ouvido, pois o prejuízo da perda será de quem não ouviu, não seu. Há uma força quase metafísica naqueles que não se explicam. Quando você age com a convicção de que sua presença é o prêmio, o mundo começa a se reorganizar para validar essa realidade. Isso não é arrogância barata ou uma máscara de ego. É a realização profunda de que você é o único soberano do seu território mental. Se você não se tratar como uma autoridade inquestionável, por que o resto do mundo deveria fazê-lo? Mate o pedinte que vive dentro de você. Enterre-o, por favor, que carrega um tom de desespero. O rei não pede que as portas se abram. Ele caminha com tamanha autoridade que as portas parecem se abrir por medo ou por respeito. A partir de hoje, sua postura deve comunicar que você é um sistema fechado, completo em si mesmo. O que vier de fora, seja amor, dinheiro ou aplauso, é um acréscimo bem-vindo, mas nunca uma necessidade vital. No dia em que você parar de buscar fora o que só pode ser forjado no fogo da sua própria autoconfiança,
você terá finalmente ascendido ao seu trono. Lembre-se, o mundo é um reflexo da forma como você se porta. Se você se porta como uma presa, será caçado. Se você se porta como um rei, será seguido. A escolha é puramente estética e estratégica. Vivemos na era da conveniência absoluta. Tudo é desenhado para ser fluido, rápido e sem esforço. As empresas lutam para remover o atrito da experiência do usuário, acreditando que a facilidade é o bem supremo. No entanto, o que funciona para vender aplicativos é um desastre para construir a autoridade humana. A doutrina do atrito calculado afirma que aquilo que é fácil de obter é, por definição, impossível de valorizar. O cérebro humano é uma máquina de economia de energia. Se algo não exige esforço, o cérebro presume que aquilo não tem valor de sobrevivência ou status. Quando você se torna uma pessoa fácil de encontrar, fácil de convencer, fácil de agradar, você está assinando sua própria nota de descarte. Você se torna uma mercadoria de baixo valor em um mercado saturado de mediocridade. O atrito calculado é a arte de criar barreiras estratégicas que filtram os indignos e elevam o seu preço social. Pense nos templos antigos ou nas sociedades secretas. Eles não abriam suas portas para qualquer um que passasse na rua. Havia ritos de passagem, provações e esperas prolongadas. Esse atrito não era um erro de design. Era a própria fonte da santidade e do prestígio da instituição. Ao aplicar isso à sua vida, você deve parar de ser um caminho pavimentado e começar a ser uma escalada na montanha. Se alguém deseja o seu tempo, sua expertise ou sua intimidade, essa pessoa deve encontrar resistência. Não uma resistência infantil ou birrenta, mas uma resistência de padrões. Ter padrões elevados é a forma mais pura de atrito calculado. Quando você diz não a um convite que não te agrega, ou quando impõe condições para realizar um serviço, você está gerando atrito. E é nesse atrito que o respeito é forjado. A facilidade torna as pessoas descartáveis porque elimina o investimento. Na psicologia, sabemos que quanto mais alguém investe recursos, tempo, esforço, dinheiro ou paciência em algo, mas essa pessoa se convence de que aquilo é valioso para evitar a dissonância cognitiva de ter desperdiçado energia em algo inútil. Ao facilitar tudo para os outros, você os impede de investir em você. Você rouba deles a oportunidade de te valorizar. A doutrina do atrito calculado exige que você seja seletivo ao extremo. Suas respostas não devem ser automáticas. Sua presença não deve ser um dado garantido na vida de ninguém. Você deve ser um quebra-cabeça que exige inteligência para ser resolvido e uma fortaleza que exige mérito para ser adentrada. O atrito também serve como uma ferramenta de triagem brutalmente eficiente. Aqueles que buscam apenas o que é conveniente e gratuito desaparecerão diante da primeira barreira que você colocar. Isso é excelente. Você quer essas pessoas longe de você. O atrito calculado mantém os parasitas à distância e atrai apenas os indivíduos de alta qualidade que entendem que tudo o que é precioso na vida está guardado atrás de uma porta pesada. Portanto, comece a auditar sua acessibilidade. Você está sendo fácil demais? Você está removendo as pedras do caminho de pessoas que nem sequer calçaram as botas para caminhar com você? Pare. Reintroduza o atrito. Defina limites claros. Exija excelência. E não peça desculpas por ser um território de difícil conquista. No final, as pessoas não se lembram de quem as serviu com mais facilidade, mas sim de quem as desafiou a serem dignas de estar em sua presença. O atrito é o que transforma o carvão da interação comum no diamante da lealdade inabalável. Chegamos ao ponto onde as máscaras caem e a estratégia se encontra com a alma. Você pode decorar as leis de Maquiavel, mimetizar o silêncio de Borgia e impor o atrito mais rigoroso ao mundo. Mas se por trás disso houver um homem que não confia na própria palavra,
Você não passa de um ator de teatro mambembe. O quinto mecanismo é o mais brutal, pois ele não trata de como o mundo te vê, mas de como você se vê quando as luzes se apagam. A autotraição é o câncer silencioso da autoridade. Ela ocorre toda vez que você quebra uma promessa feita a si mesmo, quando diz que vai acordar cedo e aperta o soneca, quando decide que vai treinar e inventa uma desculpa, quando jura que não vai mais aceitar migalhas de uma relação tóxica e cede ao primeiro sinal de atenção. Cada uma dessas pequenas traições é um prego no caixão da sua autoconfiança. A psicologia moderna tenta rotular a falta de confiança como um problema de autoestima, mas a filosofia estratégica sabe a verdade. A autoconfiança é um processo de auditoria interna. Seu subconsciente é um observador implacável. Ele não ouve o que você diz aos outros. Ele registra o que você faz quando ninguém está olhando. Se você se trai constantemente, sua mente submetida entende que você é um indivíduo sem soberania. E se você não consegue governar a si mesmo, como ousa aspirar a governar a percepção alheia? A energia que você emana em uma sala, aquele peso que mencionamos na introdução, não vem da roupa que você usa ou da postura que ensaia, mas da certeza inabalável de que você é um homem que cumpre seus próprios decretos. Quando você para de se trair, sua voz ganha uma frequência diferente. Ela se torna dogmática, não por arrogância, mas por integridade. A cura da autotraição exige uma disciplina quase monástica. Você precisa começar a tratar sua palavra para consigo mesmo como se fosse uma lei divina. Se você disse que faria, está feito. Não há negociação, não há amanhã, não há concessões. Ao eliminar a autotraição, você elimina a necessidade de fingir poder. O poder deixa de ser uma representação e passa a ser uma emanação. É aqui que a psicologia sombria se transforma em intervenção filosófica. A maior ferramenta de manipulação do mundo é a verdade de um homem que não teme a própria consciência. Quando você não deve nada a si mesmo, você não deve nada ao mundo. A insegurança desaparece porque a insegurança é apenas o medo de que os outros descubram que você é uma fraude. Um medo que só existe se você realmente for uma. Entenda o impacto social disso. As pessoas sentem o cheiro da autotraição como predadores sentem o cheiro de sangue. Elas podem não saber exatamente o que está errado, mas sentem a inconsistência na sua aura. Por outro lado, um indivíduo que curou suas traições internas possui uma densidade que desconcerta os oponentes. Ele é inabalável porque sua validação não está no mercado externo, mas no cumprimento do seu código interno. Este é o mecanismo fundamental que une todos os outros. A escassez, o mistério, a postura real e o atrito calculado tornam-se extensões naturais de um ser que é dono de si. Cure a traição contra si mesmo e você verá o mundo se curvar diante da sua presença. Não por medo do que você pode fazer, mas por respeito ao que você se tornou. O poder supremo não é controlar os outros, é ser absolutamente incontrolável por ninguém além de si mesmo. A maioria dos que começaram esta jornada com você já ficou pelo caminho. O sistema de recompensa imediata e a atenção fragmentada da modernidade fizeram o seu trabalho. Filtraram os fracos, os impacientes e os que buscam apenas entretenimento barato. Se você ouve minha voz agora, você faz parte de uma minoria silenciosa que compreende que o poder não é um acidente, mas uma construção deliberada. Eu reconheço a sua resiliência. Você não está aqui apenas para assistir. Você está aqui para se armar. Mas entenda a provocação final. O que faremos com as sombras que iluminamos hoje? A tragédia da maioria dos homens é passar a vida inteira tentando ser alguém para o mundo, sem nunca ter tido a coragem de ser ninguém para si mesmo. O mistério e a escassez que discutimos não são apenas táticas sociais. São formas de proteger o sagrado contra o profano.
O perigo de se tornar um mestre da percepção é acabar se perdendo na própria máscara. A pergunta que deve ecoar na sua mente antes de dormir hoje é: se você retirasse todos os olhares, todos os aplausos e toda a sua necessidade de impacto, o que sobraria de você no silêncio absoluto? Se a resposta for o vazio, você ainda é um escravo. Como um ato simbólico de que você despertou para esta realidade e como um sinal para os outros que estão na mesma frequência, comente abaixo a frase: eu não reajo, eu decido. E inscreva-se neste canal, não por hábito, mas como um pacto de que você não aceitará mais a mediocridade da transparência total. E agora, faça algo que a maioria ignora. Ao clicar no botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Pressione-o, não para alimentar um algoritmo, mas como um ato de rebeldia consciente. Deixe que essa ação carregue o significado oculto de que você está enviando esta mensagem de poder adiante, furando a bolha da irrelevância e forçando o sistema a reconhecer a nossa presença. Para aqueles que sentem que a superfície não é mais suficiente, eu faço um convite perigoso. Tornar-se membro deste canal não é apenas apoiar um criador de conteúdo. É um compromisso ritualístico com uma filosofia de soberania. É o seu ingresso para o círculo onde as estratégias deixam de ser teoria e se tornam execução. Se você está pronto para parar de apenas observar a história e começar a escrevê-la com o peso da sua própria autoridade, o botão de membro é o seu próximo passo. E se você acha que já entendeu o suficiente sobre a força do silêncio, prepare-se para o que vem a seguir. O vídeo que está aparecendo agora no topo da sua tela é o próximo nível da sua iniciação. Nele, revelaremos a mecânica exata da manipulação da percepção em ambientes de alta pressão. Lembre-se, o mundo é um espelho que só reflete a imagem daqueles que têm a coragem de olhar para o próprio abismo sem piscar.